Olá, meus idolatrados amigos das nossas redes sociais, nós estamos de volta aqui, hoje com o nosso segundo episódio dessa nossa segunda temporada, do nosso retorno, do nosso Alternativa Cast. Claro que eu estou aqui hoje com um convidado mais do que especial, com uma data super especial, e a gente vai conhecer um pouquinho os meandros aí dessa história, dessa trajetória, dessa jornada, que é o que a gente vem propondo para vocês desde o ano passado, que nós fizemos 37 episódios, trazendo convidados para conhecer um pouquinho de cada experiência, de cada jornada e o que cada um tem para ensinar para vocês. É óbvio que com a minha expertise de ser um empreendedor resistente, raiz, lutador, batalhador, a gente acaba que, e comunicador, é claro que eu sou jornalista, e acaba esse o papel também da gente, essa nossa responsabilidade, de trazer os convidados e esse modelo de programa direto do YouTube para que vocês possam aí aprender um pouquinho e usar na jornada que vocês estão fazendo aí na vida de vocês. Então, vou só pedir aqui, que é o mantra, né? Pedir para que vocês possam se inscrever no nosso canal. Nós estamos caminhando para 100 mil. Está faltando aí 99.444. Então é o seguinte, compartilha, faz o like aí, né? E acione o sininho aí para que a gente possa ser mais ter mais visibilidade, o YouTube entender que a gente está passando uma mensagem bacana, que a gente vai ter o compromisso de estar todas terças-feiras a partir de meio-dia. Nós vamos dar uma quebrada de gelo aí, meio-dia, na hora do almoço, a galera está em casa, então vai ter tempo para poder curtir esse nosso assunto. Ok? Combinado? Beleza. Obrigado aí, então vamos nós. Estamos aqui recebendo não, nosso podcast está diferente, agora nós estamos indo em loco, né? Nós estamos itinerantes, estamos aqui em Vajota, estado do Ceará, distante da capital Alecarina, 350 quilômetros, se eu não me engano, uma cidade maravilhosa de 36 anos, aqui conversar com o Igor Monte. Igor, seja muito bem-vindo, né? Obrigado por a receptividade aqui, né? E assim, eu queria que você logo se apresentasse aí para a nossa audiência, para a gente começar a desenvolver. E lembrar que o Igor, capa da nossa edição de número 133. Vai lá, Igor, tudo bem? Não, eu que digo que seja bem-vindo, né? Estou recebendo vocês na nossa casa, né? E muito obrigado aí por ter... Como é? Sim, pode continuar a gratidão. Agradecer, né, por ter vindo aqui, contar um pouco aí sobre a nossa jornada, né? Pois é. Estamos fazendo hoje 27 anos de empresa, né? Eu sou filho do fundador, né? Então tem muita coisa que aconteceu enquanto eu ainda era criança, né? Acompanhei de perto, não na execução, mas enxergando, vendo, né? Também por ter contato com meu pai dentro de casa, então eu via ele, né, fazendo os planejamentos dele, né? Então acho que eu consigo contribuir um pouco para os ouvintes. Pois é, Igor, e assim, por ser filho do fundador, você acha que você não poderia ficar assim em uma posição mais acomodada? Cara, eu acho que poderia. Poderia. Mas foi você não optou? Que eu não optei, né? E já conheço várias pessoas que são filhos de empresários e tal, mas que não querem seguir, estão com outro foco, né? O meu já não é esse foco. Eu gosto de trabalhar, gosto muito do que faço, gosto de lidar com gente, né? E aqui a gente lida muito com esses problemas. Eu sou um cara que eu não gosto de, como eu posso dizer, monotonismo, né? Tipo, todo dia a mesma coisa. Então, lá na minha sala, a gente trata de diversos assuntos totalmente aleatório. Então, isso eu gosto, né? Mas poderia ficar em casa, poderia fazer minhas coisas, mas foi por escolha, né? E quem faz essa escolha, zero problemas, porque cada um tem a sua, como eu posso dizer, cada um tem sua história, tem, né? Enfim. Verdade. Bom, o Igor Monte, né, como é conhecido aqui, ele é da geração Y de 86, que nasceram em 85 a 99. E já nós vamos falar um pouquinho sobre essas gerações aí. Aí, Igor, como é que começou a história da Online Telecom? Me diga aí, para ela chegar a esses 96 anos, dá uma pincelada aí.
A empresa, ela foi fundada em... Tem uma xícarazinha ali, ó. Sim, eu pego. A empresa foi fundada em 96, né? Em agosto. No início, né, o meu pai ele começou a fazer cursos de informática. Nessa época, na década de 90, surgiu a internet, surgiu os computadores, né? Então, meu pai com o primeiro contato... Posso servir um café? Claro, por favor. Tá amargo. Sem problemas. Tô me acostumando. Não tô te chamando de diabético não, viu, cara? Vai. E aí ele gostou muito, né? O meu avô era um grande empresário aqui da região e ele trabalhava muito na questão de distribuição de sandálias na época e tinha lojas de móveis, né? Então, e o meu pai era muito mais pro lado tecnológico, né? Se encantou com essa área, né? Então, meu pai ele sempre foi um cara visionário e ele em 96, a gente, com o surgimento do computador, ele comprou um computador, gostou, aprendeu a mexer, foi um dos primeiros aqui na cidade. Você lembra? Não lembro porque eu não era nem nascido. Ah, tá né? certo, eu nasci em tá 97. Mas deveria ser aquele... Mas era o estubão, grandão. Estubão, né? Era. E aí, com isso, surgiu, óbvio, com o passar dos anos, surgiu a divulgação dos computadores, né? Todo mundo ficou sabendo e tal. E o meu pai começou... E acabou tendo uma demanda aqui na região das pessoas que querendo aprender a usar, que as pessoas compravam para fazer seus fluxos de caixa nas suas lojas, que antigamente era tudo no papel, então já estava nessa transição, né, de tecnologia. E meu pai começou a usar, então eu sei, vou chamar o pessoal aqui, vou começar a fazer meu ganha-pão. Mas Igor, só te interrompendo aqui, tinha uns dinossauros assim, tu lembra? Eu tinha uma farmácia, já fui dono de farmácia. Era uma farmácia, aí você apertava assim, puf, abria, fazia um barulho, lembra, Fernando? Fazia um barulho, pá, abria, você colocava o dinheiro ali, eu acho que ela tinha algumas coisas incríveis. Tinha esses dinossauros, né? Tinha demais. Eu fui agora a Miranga, e aí lá tem um lugar de exposição, e eu vi os computadores, cara, gigantesco. Aí é muito engraçado. Inclusive, aqui a gente tem uma sala onde esses computadores antigos estão lá guardados. Uma espécie de museu. Não é museu porque tá tudo empilhado um em cima do outro. Mas deveria fazer, né? Já fica aí a ideia. É limpar, guardar e tal. Pois é, o primeiro ganho aí do podcast entendeu? Exatamente. Vocês fazerem, porque eu acho que fica interessante, né? Tem tudo a ver com o que vocês fazem e pra galera que tá trabalhando com vocês e também pra galera que quer ver um pouquinho como é que foi essa história. Com certeza. É como lá em Sobral o pessoal cobra muito da gente, museu da imagem e do som, né? Porque muita comunicação, etc. Tal. Então acho que isso é conservar a história, né, para manter ela viva, né? E aqui a gente, né, faz muito isso, a gente tenta preservar muito a história da empresa, né? Porque a história da empresa é o alicerce do negócio, né? É o alicerce, você sabe de onde você, sempre lembrar de onde você veio e para onde você quer ir, porque tem gente que no meio do caminho, né, começa a subir a cabeça, né, em algumas coisas. Então a gente sempre teve isso muito na veia, né, de tentar saber que nós somos do interior, gostar da cidade onde a gente está locado, né, interior do Ceará, gostar de empregar pessoas aqui, né? Então isso é algo que a gente vem semeando ano após ano, né? Pois é, essa é importante, a questão da empregabilidade, do desenvolvimento. Mas você estava falando do teu pai, eu te interrompi. Aí o teu pai começou em 96 começou com os cursos, né, de informática e surgiu a internet. Se eu não me engano, em 2003 foi o primeiro cliente no enlacezinho de rádio, que eu acho que foi o X-Som da papelaria que tem aqui do lado, né? E ele foi o primeiro cliente. E daí se tornou algo, se eu tô dentro desse ramo, dentro desse local, sei onde compra, né? Na época, a gente comprava, na verdade, o pai comprava com a Embratel, né? 64K, que hoje em dia 64K você não consegue abrir um site. Porque hoje em dia a tecnologia já é outra. Você abre o Instagram, o vídeo já carrega. Então, você não precisa dar play. Então, isso consome internet, né? Quando você abre a página do UOL, o UOL já está lá, as notícias passando automático. No início, era só texto, né? Então, isso consome. Então, o consumo da internet em si, banda larga, 5 mega não dá mais para nada. 50 mega você dá para 1 ou 2 pessoas, né? Então, na época, para você ver a diferença, né?
Então, naquela época, né, lá para 2003, a gente começou com a internet, né? Antes disso, entre 96 e 2003, ele dava curso de informática e tinha um joguinho, eu me lembro muito, tinha um joguinho que o nome era Rei Leão. E eu lembro nitidamente que eu entrava, atrapalhava as aulas que ele dava lá só para ficar jogando. Por quê? Porque o jogo era um jogo interativo onde você sabia, onde você ia aprender a mexer no teclado, né? Sei. Então, eu lembro demais, era muito legal. Falando um pouco sobre história, por conta disso, né, hoje o nosso prédio, que é a nossa sede, a gente decidiu não derrubar e construir outro, e sim reformar, apesar da reforma sair bem mais cara, mas para manter. Então, sempre lá quando eu levo o pessoal, eu digo, ó, aqui era o curso, aqui era o financeiro e tal, né? A gente começou lá, né? Até hoje, esse local onde tinha os cursos tá lá com o mesmo piso, com as mesmas paredes, né? Ô Igor, só para eu ter uma ideia, aí o teu pai começou a ter os alunos, né? Ele ia dando os cursos, as pessoas iam aprendendo, se formando, aí ia servindo a cidade, né? Quem precisava, aquele, já ia fazendo manutenção em computador também, essas coisas assim. O teu pai começou com quantos colaboradores, assim? Só ele. Era só ele? Só ele. Não, ele começou, ele começou a Andréia, né? Que hoje ainda está com a Olha gente. aí. Ela começou a ajudando na limpeza, na organização, mas era ele ele era o professor, era ele que como é que pode, produzia o material, era ele que imprimia, encadernava, então era só ele. Aí, obviamente, o negócio começou a crescer, ele é visionário, ele começou a abrir um curso nas cidades vizinhas, ele começou a contratar gente para lecionar, né, nesses locais, então teve curso em Heriotaba, eu acho que teve no Ipu, mas teve em Meruoca. Então, assim, em algumas cidades, então, nós já estamos lá, estamos presentes até hoje, mas de uma época muito lá atrás. Então, existe um início muito... O teu pai deve ter quanto tempo de casado? Uns 30? Ele tem 26, eu acho. Pois é. Ele estava 27 comentando anos, comigo 28 que anos. ele ia. Acho que ele ia namorar com a sua mãe lá na É, na porque a minha Meruoca. mãe, Na ela Meruoca. Rapaz, tu não, acredita? na verdade, é porque a minha Ela era mãe... defensora pública, algo assim. Não, Ela era é oficial oficial de de justiça, justiça. trabalhava na Meruoca, tinha que ir pra lá, e o meu pai sempre ia deixar. Ia na segunda e voltava na Pois sexta. eu acredito que ele é né? tão comerciante do jeito que ele ia lá, como ele dominava o negócio, entendeu? Aí ele ia ajudando o pessoal, né? Ele disse que dava, ele não cobrava nada, não. Aí depois começou o pessoal, rapaz, aquele cara ali sabe, né? E aí Tem um começou. negócio que eu aprendi muito com ele, que é o dar pra depois receber. Exatamente. Isso eu aprendi e isso eu levo pra mim, né? Então eu sou um cara muito observador e tento aprender um pouco com o que as Pois é. pessoas Aí ele estava falam, né? comentando com isso e lá e ele conseguiu depois vender alguns sistemas, alguma coisa Porque pro pessoal, né? na época do curso também se dava manutenção. Ele também tinha. Isso. Cara, se você for olhar, todo provedor que começou, sempre teve a mesma história. Começou com lan house, a gente começou com curso de informática, depois foi manutenção, a gente teve lan house. Também. Na época da febre das lan houses, né? A gente teve lan house de videogame. Eu lembro que meu pai nem deixava eu jogar com medo de eu viciar. Vixe, Era engraçado. Aí assim, teve a época das lan houses, né? Uhum. E nessa época da manutenção de computador, ele ia e aproveitava, ia na prefeitura, em alguns comércios, e oferecia o serviço dele. Ele já estava lá. Já estava lá, Já né? estava lá. Então, pô, por que não? Então eu vou aqui, cara, tá precisando de alguma coisa? Então, isso é um bem muito valioso que eu aprendi com ele, entendeu? Você dá para depois receber, né? Ele sempre conta, e eu concordo muito com ele, que a gente costuma receber alguns alunos das escolas técnicas, né? A gente recebe algumas turmas, a gente apresenta a empresa e tal, né? E a gente sempre fala para eles, cara, tu tá desempregado, vai num lugar, numa papelaria, vai em algum outro lugar e se oferece para trabalhar. Tu tá desempregado. Foi o que a Tu menina tá fez, entendendo? a Emília, não foi? O Gleison, que é o segundo, o terceiro, que está hoje ainda com a gente hoje, ele fez isso. Então, na época dos cursos, ele falou assim pro pai, cara, deixa eu ajudar. Então, depois ele foi o ajudante, depois passou a dar curso,
E surgiu uma oportunidade. Aí o pai, pô, vou levar esse cara. Aí levou. Foi a mesma coisa com as impressoras. Ele começou a dar manutenção de graça quando surgiu o contrato para manutenção. Aí lembraram, aquele cara que faz manutenção, bora contratar ele. Tá entendendo? Então, primeiro que tudo que você faz, trabalhando, você aprende. Então, se você vai para papelaria, você aprende o dia a dia da papelaria, isso agrega em algum momento na sua vida. Não, e a lei do retorno, né, cara? Ela é óbvia, lei do retorno. E ele estava comentando exatamente isso por conta da revista, né? Ele parabenizando, né? Que inclusive, voltar aqui a repetir o IG Capa, né? E a ideia da gente aqui é sempre mostrar na revista impressa, né? Que ela circula aqui na região, histórias que eu costumo dizer que imortalizadas, né? Porque nós temos aqui 2 milhões de habitantes, né? Então, são 133 edições. Então, você está dentro desses 2 milhões de habitantes, né, nessa conjuntura aí, imortalizado na nossa revista alternativa, no impresso, né? Que agora também é digital. Aí, ele estava falando isso. E eu costumo realmente sempre colocar, por exemplo, alguma coisa assim, que eu dou, e depois a pessoa se encanta, vê lá, rapaz, e aí como é que faz para participar e tal. E uma outra história aqui, sem querer tomar sua palavra, já tomando, eu fui para um show do Michael Jackson, da Madonna, do Guns N' Roses, olha aí, Fernando, entendeu? E sabe o que é que tinha lá na entrada? M2000, não vou dizer que o pessoal estava dando, eles estavam dando isso aqui, uns chaveirinhos, chaveirinhos da M2000 e muito bis. Não tem um chocolatezinho bis? Bis, era caixas e mais caixas de bis. E a galera comendo, tava dando. Mas pra quê? Pra depois eles irem comprar, entendeu? Então essa é a história aí de dar para depois receber, né? Isso. Isso existe muito aqui. A gente costuma, um exemplo, alguns clientes que contratam com a gente, pô, cara, utiliza 30 dias aí. Se ficar show de bola, se gostar, a gente contrata. Se não, zero problema, ninguém é inimigo, ninguém vai brigar, ninguém nada. Então, isso é normal, né? A gente tem essa cultura. E isso veio dele, né? Que foi o fundador, né? E aí, voltando um pouco para a história, a partir de 2003, a gente começou a expandir, né? Por quê? Porque a gente recebia o link, a gente pegava o link de Sobral, lá naquele Alto do Cristo, tinha uma torre lá, né? Uma rádio, e a gente fazia link com Guaraciaba. FM Paraíso. Isso. E lá em Guaraciaba, que hoje é o Urubu Parque, né? Inclusive tem lá a nossa primeira torre, tem lá uma plaqueta que a gente fez, reformamos a torre. A gente não utiliza mais ela para muita coisa como antes. Tem lá uma plaqueta contando a história, né, da torre, que foi a primeira torre que fez... mostra lá o consumo que tinha na época, 256K, alguma coisa assim. E ali você tinha visada para outras cidades. Então ele começou a pegar link de Guaraciaba e levar para Vajota, levar para Herutaba, levar para Santa Quitéria, levar para Hidrolândia, né? Então, assim que a gente começou a fazer, né? E uma coisa que possibilitou ele a fazer isso foi nunca ficar na frente. Como é que eu posso dizer? No trabalho. Não é no trabalho, mas é no dia a dia, na frente do balcão. Ele ficava na retaguarda. Então, por quê? Porque ele era a cabeça. Se você tá ali no dia a dia, se você tá ali no... Você não acaba que não tem tempo para desenvolver, para pensar, né? Uma coisa que eu e o Fernando a gente fala muito é que a gente ajustou nossas agendas e, cara... Por quê? Porque a gente estava fazendo, hoje em dia, a gente estava fazendo muitos acompanhamentos com alguns setores. Toda semana tinha reunião, cara, e tempo esgotado. A gente deu uma afrouxada, então a gente colocou agora reuniões quinzenais, tal. Então isso deu um outro fôlego e a gente começou a pensar no negócio, no futuro do negócio, né? Então, é isso, né? Isso eu aprendi com ele, né? nesse fato. Eu vi que vocês trabalham muito usa muita estética aqui, né? Comunicação visual muito bacana, as cores, tudo tem uma harmonização e tudo. E eu vejo que você também utiliza isso. Eu vou ter a liberdade aqui de lhe perguntar duas situações. Você utiliza essa tua barba aí, tipo árabe, né? Árabe. Por conta que tu é bem novinho.
E aí tu quer passar uma maturidade por conta da barba. E aí como é que você lida também com o ósseo? São duas. Diz aí. Não, na verdade, a barba é porque eu tenho preguiça de tirar. Sério, Todo dia. cara? Eu não tinha barba e aí todo dia tem que tirar, porque a barba cresce muito rápido, né? É verdade. Aí eu comecei a deixar crescer, aí obviamente semanalmente, quinzenalmente, você tem que ir lá no barbeiro fazer a barba e tal, então tem que andar alinhado, né? Mas aí tu passa um assim de mais... É consequência. Certo, entendeu? Eu acho que é Vamos, consequência. vamos botar aí mais 5 anos aí na tua, na tua cronologia. Os cabelos brancos, eu tenho muito cabelo branco. Aí, Sim, aí falando do ósseo, você acha que o ósseo é bom você deitar um tucum e ficar pensando ali cara, nas estratégias ou ir pra uma beira de rio, pô, praia, enfim. Fala aí dessa história do ósseo aí. cara, existe duas coisas, né? O pessoal diz que cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Mas quando eu costumo muito ir a fazer algumas viagens, né, pra praia. Então na praia, cara, eu vou pra pensar. E aí eu penso, pego o caderno, anoto algumas coisas no negócio. Por quê? Porque eu tô fora, fim de semana eu saio um pouco dos problemas, né? Então a gente acaba pensando em algumas estratégias, algumas coisas novas, né? Mas é mais ou menos isso. Tô entendendo. Entendeu? Ô, Igor, outra coisa que eu ia lhe falar aqui. Como foi a virada de chave aqui da online, né? Ela foi, caminhou, tal, tava crescendo, tava crescendo, mas teve umas viradas de chave aí. Eu queria saber qual foi essa virada de chave que você falou até que botou aqui o RAM, RA e tal. RAR. Explica aí pra gente são aí. as reuniões de apresentação de resultado, né? Um dos grandes avanços que nós tivemos aqui foi na estruturação da governança. Governança interna, hierarquia, cada um no seu quadrado, né? De fazendo bons direcionamentos, óbvio, com pessoas capacitadas, com pessoas que consigam tocar o barco. Porque quando você inicia um negócio, é igual o pai, ele fazia tudo. Ele era o financeiro, ele que contratava, ele era o marketing, ele era tudo. Então, quando você cresce, você não tem essa disponibilidade, primeiro por causa dos problemas, ele consome muito, e você não é duas pessoas, né? Então, você é um só. Então, seu tempo no dia é 24 horas, você tem que direcionar os assuntos, porque são vários. Então, você precisa escolher bem as pessoas que lhe representam, né? Então, isso é um ponto muito importante. Que quando a gente começou a olhar para a nossa estrutura interna, cara, tinha pessoas aqui que vestiam muito a nossa camisa. Que estavam ali porque gostavam, porque estavam ali porque davam sangue. Existem pessoas que estão ali porque precisam, obviamente, do salário, de se manter e tal, mas tem pessoas que estão ali, cara, porque gostam, porque estão ali, porque se ficar em casa, cara, tem nada para fazer, eu prefiro trabalhar. Cara, tem gente que é assim, pô, do sábado, domingo trabalha. Escolhemos essas pessoas para nos representarem, sendo supervisão, sendo o cara que representa regionalmente a gente, né? Então, Confiança, exatamente. Confiança, o cara tem que querer crescer, né? Então, desenhando essa estrutura, que a gente conseguiu ter como é que eu posso dizer? Conseguiu ter um outro olhar para o negócio. A gente costuma dizer que a gente saiu de bodega para um negócio, né? para um supermercado com check-out, com tudo com essas coisas. Porque você tem padronização, você tem farda, você tem horário de chegar e de sair, você tem homologação de equipamentos, né? Então, existem processos em todas as áreas que tem que ser seguida à risca hoje, que há 10 anos atrás não existia. Pronto, né? falou em processo aí. É usado muito esse termo, né? Processos. Sim. Processo. Você já tem que adotar processo ou depois ter gente para poder ter o processo? Eu queria que você falasse desse daí, Não, os na verdade, processos. Porque não adianta nada você ter processo se você não tem pessoas para poder tocar. Na verdade, o e processo vice-versa. existe sem estar escrito no papel. Se eu pegar aqui, Bora lá. virar aqui e beber, isso é um processo. Ok. Não está no papel. Mas qual é o processo? Você pega aqui, toma, tal. Né? Isso é um processo. Sim, mas você vai tomar o quê? Tem que ter alguma coisa dentro. Então, o processo, pegar a garrafa, girar a garrafa, botar café, botar lá de volta, tal, esticar a mão, isso é um processo. Não, mas aí a Só menina... só que a grande diferença é que o seguinte, o setor de processo, ele vê
10 possibilidades e escolhe a que tem mais otimização de tempo, de recurso, de financeiro, entendeu? Então, não, assim, só para poder, digamos assim, fazer um exemplo clássico e claro e objetivo, para eu entender, para o público mais leigo a entender. Eu entendo o processo do momento que a gente chegou aqui. Que a gente foi na portaria, o rapaz recebeu. Sim, quem quer falar? Tá, pronto, ó, você coloca o seu carro ali e tal. A gente chegou aqui, a menina também deu bom dia, completou. Eu estou dizendo, já é o ser humano em ação aí depois ela mandou a gente entrar, aí ela veio, trouxe tudo isso aqui. Então não adianta nada, esse processo tem que ser seguido, senão você tomava o café aí só de caô, né, no caso, né? E o café tava aí mesmo, né? É por aí, é assim? É isso. Então, assim, hoje nós temos um setor de processo que ele desenha tudo. Então, porque, vamos lá, qual é a sinergia, na verdade, qual é a ideia de você ter o processo no papel desenhado, como instrução de trabalho, como um arquivo? É você que é leigo, ler e conseguir executar. Então, tem aqui escrito, item 1, abrir a garrafa de café. Item 2, levantar o café. Item 3, virar 45 graus, alguma coisa, 75. É isso. É extenso, mas está lá no passo a passo. Então, o cara, quando você é abordado hoje na portaria, tem lá o processo a ser seguido, tem um fluxo de atendimento para a portaria. Tem quando chega encomenda, tem quando é visitante, né? Então, existe um processo. Aqui tem vários. Eu estou entendendo. Eu fico pensando também aqui, quando teu pai começou, ele talvez tivesse a bicicleta, ou a moto, ou a bis, enfim, o carro, era só ele, né? Hoje vocês têm uma frota. Então, esse carro é um produto vivo ali, que tem manutenção. Precisa ter alguém dominando bem esse processo para cuidar bem do... Quando você... bem simples. Quando você vai botar o seu carro na revisão, existe um processo. Que o cara vai lá olhar 10 mil quilômetros. Tem que trocar a bomba de óleo, tem que trocar o óleo, o filtro, fazer rodízio e tal. Isso é um processo. Por quê? Porque se tu chegar lá, tu sabe o que tem que ser feito. Aí existe os processos, os subprocessos, né? Que você abre item 1, aí abre o óleo, aí abre capô, não sei o quê. Então, tu tá entendendo? Então, é como se fosse você dar praticidade às coisas, você ganha tempo na hora de treinar um funcionário, entendeu? Então, existem vários ganhos, sem contar na padronização, que foi isso que fez a online sair de um negócio pequeno para um negócio em que você consegue controlar tudo. Você tá entendendo? Uhum. Então, é mais ou menos isso. Igor, nós estamos... vou falar dois assuntos aqui. A sucessão, né, que é bem... É um assunto que muitas empresas falam hoje, né? Que nós estamos 2023, né? É óbvio que quem começou empresas em 90, em 96, nas décadas de 90, hoje já tem uma certa idade, né? As empresas. E os seus fundadores talvez estão naquela fase de aproveitar o que eles fizeram e passar para os seus sucessores, né? Mas muitos têm dificuldade. Eu percebo que no caso da Online Telecom, ela teve um fator, não posso dizer de sorte, eu não sei se foi preparação, estratégica e tal. E o outro ponto, vocês que são aqui do interior do Ceará, né, Vajota, que é uma cidade assim que, sinceramente, tem várias empresas ou vários empreendedores aqui de muito destaque, né? Assim, a gente talvez nem estejam aqui mais na área de tecido, de jeans. Eu entendi. Entendeu? E vocês escolheram ficar aqui. O que levou vocês a fazer isso, estar aqui valorizando os talentos daqui e daqui para o mundo, né? Cara, te falar sobre sucessão, a sucessão ela não é simples, né? Principalmente para quem é o cara que vai suceder, entendeu? Por quê? Porque é uma responsabilidade, como é que eu posso dizer? São vários fatores que você precisa entender e tentar tocar. E também é questão de querer. Tem gente que não quer. Tem pais que forçam o filho a tocar o negócio, mas o cara não quer, pô. Aí também existe, como é que eu posso dizer, um negócio que o filho também não disse que não quer, né? Então, diferente de mim, por eu ser o filho mais velho, desde a minha infância, eu nunca tive, como é que eu posso dizer, a oportunidade de
ver se eu queria ser médico, se eu queria ser engenheiro. Mas tu tem uma tal. cara de médico, viu? Cara de médico danado, viu? Mas assim, por quê? Porque eu sempre fui direcionado a assumir os negócios da família, né? Então, quando eu lembro quando eu tinha uns 15 anos, nas minhas férias, o meu pai já estava lá batendo no meu quarto, porque férias você dorme até tarde, né? Então, bora trabalhar e tal. Sério? Né? Era, porque era um treinamento, pô, era um treinamento. E aí, tu levantava meio zangadão, não? Botava calça jeans, botava um tênis, botava uma camisa e ia pro campo, né? Eu ajudava muito. Na verdade, aqui na Vajota eu fazia instalação de SXT, né? E como eu posso dizer? Isso das minhas férias, quando eu já era mais novo, né? Então, a cada dia que se passa, ele falava, tal, se prepare para você assumir a empresa e tal. Aquilo ali até me assustava, entendeu? Porque, eu não entendia muito, né? Apesar de ter o acompanhamento, né? De estar ali do lado, não é que não entender muito, é porque eu não estou no dia a dia, pô. Eu estou vendo o que está acontecendo, né? E aí, quando eu terminei meu ensino médio, eu passei na faculdade e passei 2 meses na faculdade. Faculdade de? Cara, eu tinha passado em engenharia elétrica no 2º ano em Fortaleza, mas o pai não tinha deixado eu cursar porque era em Fortaleza. Então ele já não queria que eu fosse para Fortaleza. Podia né? te perder lá. Então não Procurando deixou eu ir. se achar, se perder. Aí no 3º ano eu passei no 3º ano eu dei uma olhada num curso que tinha mais vaga do que inscrito. Me inscrevi justamente porque a minha ideia era fazer o curso, trancar, para poder sair da escola mais cedo para poder trabalhar. Entendi. Entendeu? Então, quando eu consegui fazer isso, eu passei na faculdade, acabei fazendo 2 meses, mas, cara, tranquei, pô. Eu tava fazendo engenharia de produção lá no INTA, né, em Sobral. E nas sextas-feiras é de tarde. Mas de tarde eu tava trabalhando, porque eu já comecei a trabalhar em janeiro. Então eu já tinha assumido o estoque na época. Então era nas aulas, o pessoal me ligando, cadê a RB? Cadê os conector? Cadê isso e tal? Aí o professor ficava bolado, porque eu saía da sala para atender telefone, né? Caramba. Então, desde o início, eu sempre fui, como eu posso dizer, moldado e direcionado a assumir isso, né? Então, Igor, assim, não sei se já concluiu. Não, pode. E os próximos 27 anos aí Os próximos que 27 anos. Assim, eu tinha falado de sucessão, né? E depois falei também aqui do sucessão. Bom, os próximos 27 anos, Igor. Cara, boa pergunta. 27 anos tu vai estar com 54, vai estar tem muita coisa, na crista da onda, tem né, muita cara? coisa para acontecer, porque assim, o nosso ramo, ele tem como é tecnologia, ele muda muito rápido. Né? Em 2015, a gente fibrou a nossa primeira cidade de fibra, com fibra óptica, né? Era SXT e foi para fibra. Então, você saiu de uma velocidade de 5 mega, que oscilava muito, que chovia, e aí você perdia a conexão, porque era rádio, frequência, né? E você passou a ter fibra. Então, na fibra você tinha... Ela é protegida, a fibra. A fibra, na verdade, para você perder é só se você cortar a fibra, né? Então, porque se chove, molha, mas ela está encapada, então não tem nenhum problema. Então, 2015 foi uma virada grande, né, de chave, porque foi uma mudança de tecnologia muito drástica, né, para o mercado. E aí veio equipamentos com mais velocidade, equipamentos com tecnologia 5.8, né? Tá vindo a 5G. Então, o nosso mercado ele avança muito rápido. Então, para 27 anos, é 270, a né? gente tem as inteligências artificiais aí que estão ajudando muito, né? Uma vez eu peguei o pessoal, na verdade, o pessoal não, meu irmão fazendo tarefa com inteligência artificial, avalia o que um programador que está trabalhando aqui dentro faz com a inteligência artificial. Né? Sim, por falar em inteligência artificial, por falar assim, com relação a telas, as telas, eu acho que tu já é da geração de tela, já nasceu com um celularzinho ali, já tinha um celular já de tela, né? Tudo, já tinha? A minha infância não. 2005, 2005 já tinha, pô, já. Tinha. Aí assim, como é que você vê isso? Assim, qual é o teu ponto crítico de vista? Por exemplo, o teu filho, você vai entregar um celularzinho para ele quando ele tiver já com
2 anos, 3 anos? Qual é a tua visão com relação a isso? Muita tela. É Cara, tela de manhã, de tarde e de noite. Cara, E ao dormir e ao acordar. pra gente que viveu uma fase em que não se existia tantas telas, né? Que a gente jogava bola, jogava Bila. pipa, né? Brincava do carimbo. Cara, era muito bom. Então, era uma diversão fora de casa, né? Existe um negócio hoje que hoje em dia está mais perigoso. Então, até a minha mãe fala, né? Quando eu tinha 10 anos, eu fui estudar em Sobral. Eu pegava o ônibus, ia com meu irmão, na época ele tinha 9. Mesmo do estado do Luciano? Cara, eu estudei no Santana, fui pro Luciano e fui pro Farias Brito, né? Aí eu com 10 anos. 10 anos eu ia para Sobral de ônibus, acordava às 5 da manhã, ia estudar. E aí saía meio-dia, voltava, chegava em casa sozinho. Eu e meu irmão. Com aquela mochilona nas costas. A mochilona. O meu trabalho era cuidar do meu irmão. Então, era uma puta responsabilidade, né? Um moleque de 10 anos. E aí eu fico olhando meu irmão de 11, que hoje tem 11, eu fico olhando, caralho, velho. Eu não tenho coragem de deixar o meu irmão pegar um ônibus e de Vajota pra Sobral pra estudar. E você fez isso? Eu fazia isso. Tinha quantos anos? Tinha 10 anos na época, né? Mas hoje em dia, por que não? Porque, cara, hoje em dia está muito mais perigoso, tem mais trânsito. Tá loucura. É mais complicado. Sim, por falar nisso aí, mais trânsito, né? Nós estamos falando de tela. A tela, ela deu mais velocidade em tudo, não foi isso? E aí você pode ver que hoje as pessoas estão no carro, lá tem uma tela. O carro é conectado à internet, vai falando pro celular. E essa velocidade, o cara tem que pegar o menino na escola. Né? Exatamente porque antigamente não tinha. Sim, hoje tem que pegar, porque o Igor não dá para ir deixar. O meu filho tem 10 anos, 12 anos, eu tenho que buscar ele. Loucura, né? Não tá muito mais veloz o negócio? Por isso que a tua mãe não deixa o teu menino, o teu filho. Tá muito mais veloz, é a tecnologia. Né? Então, assim, hoje o cuidado que tem que ter, respondendo a tua pergunta, cara, não sei, porque se for, planejamento para ter filho hoje eu não tenho, mas se for para ter hoje ou daqui a 2 anos, 5 anos, eu vou ter um cuidado. Vou ter cuidado com o acesso com que ele utiliza, tempo no telefone, porque hoje em dia existem estudos, né, que crianças que têm muito tempo no telefone tendem a criar alguns tipos de problemas, né? E como é que eu posso dizer? E aí tem que se ter um cuidado. Então, por exemplo, o meu irmão, ele passa muito tempo no telefone, muito tempo. Não se existe um horário, né? Ninguém limita. Ninguém limita lá em casa. O meu irmão, cara, quando era moleque, ele brincava muito com o telefone, ele ficava fantástico. Ele ficava rindo muito quando o telefone ele abria assim e acendia a luz. Que era na época que o telefone encolhia, né? O pequenininho, quando ele era pequenininho? 2009, sim, por aí sim. E tal. E desde essa época ele, por ser online e tal, ele teve acesso a computador mais rápido, teve acesso à tecnologia, né? E aí a gente pega ele para levar para fazer outras atividades, jogar bola e tal, para tentar. Sim, mas você só me citou aqui, você tá falando teus irmãos, aí bora lá. Você tem nós estamos falando do... Eu tenho, esse aí é o Vitor. O Vitor tem 11 anos e 11. O meu irmão do meio é o Heitor. O Heitor. Ele tem 24 anos. Certo. Né? Pronto. Aproveitando essa... Aí o teu pai é de... Ixi, eu posso falar, né? 73. Eu vou botar aqui sua mãe como se ela fosse de 1984. Ixi, ela é mais nova do que tu. Eu acho que não, deve ser da mesma idade. Ela é um ano mais velha. Hein? Ela é um ano mais velha. Pois é. Então, bora lá. Vamos falar de geração, cara. Essa geração que tem uma revista super interessante, Fernando. O Fernando, o senhor daqui, né? A gente está falando muito dele aqui, que a gente fez um breve briefing com ele aqui. Sim, geração. Então, nós temos a geração Baby Boomer, né? Que é a geração pós-guerra. Tem a geração X, tem a geração Y, que é a sua, a minha é X, a do Fernando também é a X, a do seu pai é a X. E tem outras gerações aí que é mais as mais... Que é a dos meninos, né? Do Heitor e do Vitor. Uhum. Então, como é que você entende isso aí? Por exemplo, você ser de uma geração de... Nasceu ali na geração Y, né? E tem digamos assim, um diretor, o CEO direto, né? Uhum. Como é que vocês lidam assim? Você...
Manda Cara, nele, ele manda em você, ele briga contigo, tu briga com não, ele, e aí, como é que muito faz? pelo contrário, rapaz. Ele tá ali, é comédia o dia todo, cara. É comédia o dia todo. Porque assim, com a vinda dele, ele é um cara mais experiente, ele me ensinou a se divertir trabalhando. Entendeu? Ah, é? Então, Olha aí. cara, Esse cara aqui, gente. ele é muito engraçado, muito engraçado. Então a gente troca muita ideia, a gente se deu muito bem, né? Gosta das mesmas músicas. Ele veio de Manaus e passou 2 anos na pandemia em casa, né? E eu sempre viajei muito, por geograficamente as operações estarem distantes. A primeira De coisa Manaus, que eu né? fiz é de Manaus. Aqui nas Manaus. Não faço ideia. Manaiá, Não, mas eu não sou de Manaus, eu sou de Porto Alegre. Porto Alegre é gaúcho. Ah, tá. Mas Manaus é Manauara. 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 Sim. Não, porque eu ia perguntar, eu ia tirar onda contigo aí pra saber se ele passa mesmo isso aí. Se tu já conseguiu, se ele te passou alguma música do Pinduca. Não. Pois é, ele sabe. Então depois ele passa pra ti, tu vai amar o Pinduca, né? Show. É massa. Sim, vai, continua aí. Aí a primeira coisa que eu fiz com ele foi, papai, tu tá sem viajar? Beleza, vamos embora ali. Botei dentro do carro, a gente foi lá pra Barreirinha, 500 quilômetros daqui, andando de carro. Fazia muito tempo que ele não andava, né? E Legal. o meu dia a dia é assim, eu visitava muitas operações, né? Então, cara, Trabalha e assim, se diverte. trabalho e se diverte. Acho que você tem que equilibrar muito bem isso, né? Porque senão, cara, você entra no parafuso e... Entendeu? Por quê? Porque é muito estresse, cara, é muito problema. Então você tem que aproveitar as situações para brincar. Então você tem que tornar as coisas mais leves, entendeu? Então com ele eu aprendi muito. Ele é um cara muito sábio. Eu tenho uma honra de trabalhar com ele, porque ele é um cara... Tô trabalhando com um cara de 50 anos, 54, né? E tem 56, tem muita experiência, principalmente no ramo. Ele é um cara que estuda muito, então vem me indicando cursos, vem me indicando livros para minha profissionalização. Legal. Né? Então, tem ele, tem a mulher dele, que é a Ana, tem os filhos dele, o Felipe, né? A filha dele, que é a Fernanda, que tá lá no Sul, mas que vai vir para cá. E aí, Vai vir cara, vai vir pra cá. Ô, Fernando, tá feliz, hein, cara? Tá feliz. Sim, desculpa a liberdade que eu vou usar aqui. Você que puxa o saco dele, ele que puxa o teu saco. Não. Porque tem isso na empresa, o negócio de puxar o saco, né? E como é que você lida com puxa-saco? Cara, eu Ou não consigo lida, filtrar, ou não lida. cara. Você tem que escutar por um ouvido e sair por outro, né? Né? Mas acho que você tem que escutar as pessoas uniformemente igual com todo mundo, né? Desde o puxa-saco até o cara que tá ali para trabalhar, para fazer o negócio, né? Então você tem que respeitar. Aqui no interior tem um respeitar. puxa-saco, tem um babão, né? Tem esse babão. No nosso setor tem uma Budsman. Budsman é aquele cara que, por exemplo, tem uma coisa errada dentro daqui da empresa, né? Ele vai, pra diretoria, tá errado isso aqui, entendeu? Mas ele não é condenado. É o Porque X9. Não é um X9, mas é um X9 do bem. Ele é pago para isso. Para entregar. É foda, né? Já pensou como é que funciona? Igor, aí me diz o seguinte, pra gente não fugir... Obrigado, Igor. Aí eu queria que você fizesse assim, só um diagnóstico das gerações que existem aqui, a partir de você, da cabeça da diretoria, com o CEO, né, que é o Fernando, e para toda a empresa, né? Por exemplo, vocês devem ter estagiários aqui, né? Vocês devem ter pessoas de 30, 40 anos. A gente tem pessoas como é a diferentes. como é a política para lidar com essas gerações e a coisa fluir? Cara, basicamente é dar atenção a todo mundo. Dar atenção que todo mundo quer. Tem uns que pedem mais atenções, tem outros que pedem menos, mas sempre tratar com respeito, sempre tratar com igualdade, entendeu? Aqui não existe ninguém maior que ninguém, então... Tem pessoas que são carentes mais de atenção e você tem que dar, e tudo bem, entendeu? O papel do líder é esse, o papel do líder é suprir, é direcionar, né? Então, eu acho que aqui a gente tem realmente uma mistura, né, de pessoas de todas as gerações aí. Temos pessoas que estão entrando no primeiro emprego, já tem pessoas que estão entrando com mais de 20 anos de experiência. Tem alguém que já está para se aposentar, que vocês vão ter que aplaudir ela, como o caso da menina aí? Aqui trabalhou com teu pai? Tem o Fernando ali, ó. Fernando é do conselho, pô. Não, mas foi lá e se aposentar nele, vai trabalhar o tempo todo. Não, porque a Grandene, ela tá fazendo isso, já tá realmente substituindo. Sim. Então eles dão um prêmio, fazem É uma coisa emocionante, viu? Cuidar, né, cara? Porque cuidar, assim, o Brasil valorizar. está ficando velho, cara. A galera tá ficando velha. Entendeu? Mas no nosso ramo de tecnologia, por incrível que pareça, são pessoas mais jovens. Se tu for lá no call center, no TI, cara, é a galera de 20 anos. Sim, Entendeu? Galera de 20 anos.
Entendeu? Por quê? Porque a tecnologia, a galera mais de outras gerações, das gerações mais recentes, tiveram mais contatos com a tecnologia mais do que Nasceram pessoas... na tecnologia. Nasceram na tecnologia. Então, você tem pessoas de TI que o cara nasceu programador desde os 10 anos, 12 anos e estão trabalhando lá, né? Aí, um aí. Então, existe isso, né? Mas já existe outros que estão aqui dentro, cara, que tem dificuldade em fazer uma apresentação no BI, numa planilha. Por quê? Porque tem acesso limitado e teve contato com a tecnologia diferente das outras pessoas, né? Então, aqui a gente trata todo tipo, né? E a gente tem paciência, né? Primeiro para treinar, primeiro para acompanhar, né? Com quem não tem, a gente vai lá e ajuda, né? Então, é um trabalho contínuo, né? Você tem que investir seu tempo, treinamento e ver se a pessoa quer isso, né? Para que você tenha os melhores profissionais com você. O Igor, você toma remédio controlado? Assim, Não. Não, estou tocando isso aqui para falar sobre o burnout. Burnout? Burnout. Como é que tá essa aqui, você que trabalha com essa tecnologia e é muita velocidade. Aí eu queria que tu falasse um pouquinho, discorrer isso aí. Tu já detectou caso de Fernando, ajuda aí. Burnout. Entendeu? E assim, e como é que vocês lidam quando vocês encontram um colaborador que tem alguma velocidade demais ou alguma lentidão demais por conta desse excesso de muita informação? Cara, o que é que você diz? Acontece muito isso quando se uma alta demanda, as pessoas ou quando há um perfil de pessoa que já é tendencioso para isso por conta de algum trauma na infância e tal, né? Mas, cara, acompanhar de perto, entender que a pessoa está passando por uma dificuldade, ter empatia, sei lá, antecipar umas férias, tirar a demanda dela, entender como é que tá o dia, a rotina dela para tentar ajudar, colocar uma pessoa lá para tentar diluir um pouco o trabalho, entendeu? É tentar ajudar, né? E, óbvio, que isso é um braço que você está ajudando, como é que eu posso dizer? É um pilar, mas tem vários outros que a própria pessoa tem que correr atrás, né? A pessoa tem que querer, né? Então, pelo menos assim, os que chegaram para mim, já aconteceu isso, de funcionários virem para mim com isso, e eu ajudo, pô, não, antecipa tuas férias, pô, vou colocar uma pessoa aí para te ajudar, a gente vai ajustar as tarefas, tu quer ir para outro setor? Vamos, aí tá sufocante, porque existe muito, a pessoa para produzir bem, ela tem que estar no lugar certo. Não adianta, tinha uma pessoa que estava no call center, mas ela tinha perfil para trabalhar no marketing. E aí eu fui conversar com ela, vi como é que eu posso dizer, o perfil, óbvio, o trabalho dela que não estava rendendo, conversei com ela, cara, eu joguei para ela, hoje ela tá bombando, tá entendendo? Então, primeiro você tem que ter esse olhar, remanejamento, né? Você tem que olhar, você tem que entender de perfil de pessoas, você tem que entender que nem todo mundo é igual, você tem que, cara, é um trabalho muito de pessoas, isso é muito mais do lado humano, entendeu? Você acha que a telecom, ela vende a tecnologia? Qual é o mais importante? A tecnologia ou as pessoas que estão ali fazendo com que a coisa ande? As pessoas, porque sem pessoas não existe tecnologia, né? Então, tudo, né? É tudo, né? Um dos nossos valores aqui são clientes, né? Clientes, por quê? Porque são pessoas, né? Então, a gente tem que cuidar delas. E por que tem gente que diz assim, já ouviu aquela máxima que diz assim, quanto mais eu conheço os animais, mais eu não gosto de gente, uma coisa assim, né? Quanto mais eu gosto das pessoas, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os animais. Já ouviu essa expressão? Eu já ouvi falar, mas eu sempre acho que Pois me dê a sua opinião sobre de isso. cada pessoa. Eu garanto que você não tem a sua opinião. Não. Eu não tenho. Eu adoro gente. Então, se você for conversar com essa pessoa, você vai ver que a vida dela é uma bagunça, né? Então, eu acho que as pessoas... Cara, eu sou apaixonado por gente. Por quê? Porque eu aprendi
eu não tenho faculdade, eu não tenho estudo. Eu aprendi muito aqui na vivência, mas a vivência é tipo do contato, de aprender com o que as pessoas fazem. Então aqui eu tenho pessoas sênior e pessoas júnior. Então eu aprendo com todo mundo, mas o lado positivo. Porque tem gente que, cara, que tu olha ali tá fazendo algo errado, então tem que filtrar, tem que aprender com as coisas boas que as pessoas fazem, né? Então tem que ser é isso, entendeu? Dizem que o sábio é quem aprende com os erros dos outros, né? Sim. Então, por quê? Porque você antecipa o erro, né? Então, se a pessoa já errou e conseguiu sucesso dessa forma, então, porra, tá aqui o caminho da estradinha, então você olha, isso é observar. Então, eu aprendi muito no trabalho a observar as pessoas. E muito mais também por conta de, como é que eu posso dizer, eu preciso usar isso para gerenciar conflitos, né? Então, um exemplo, você é um juiz, né? Onde tem o acusado e o acusador. Então, você tem que escutar as duas partes. Você tem que escutar o supervisor que está reclamando que a meta não foi batida e o cara do porquê que ele não bateu a meta. Ele pode não ter batido a meta porque ele não tem instrumento para poder bater. O carro está sem combustível, a caneta dele está sem tinta, entendeu? Para fechar um pedido. Então, tem que se escutar e tem que ter muita maturidade para entender e tomar a decisão certa, entendeu? E na vida pessoal, assim, você acha o tripé, né? O tripé é importante para a pessoa seguir uma cabeça boa, tranquila? Qual é a sua opinião sobre? Cara, que eu acho? A, a, o trabalho, você passa mais tempo no trabalho do que em casa, né? Então, eu acho que você aprende muito com a convivência dentro do trabalho do que com a convivência na sua família. Porém, eu falo particularmente, né? Eu aprendi muito com a minha família, todos os meus valores eu aprendi com os meus avós, com os meus tios, com os meus pais, né? E isso eu levo para todas as áreas da minha vida. Então, pô, cara, tipo, falar de pilares, para mim tem dois que pessoalmente eu levo para mim. Primeiro que é positividade, eu sou um cara altamente positivo. E isso floresceu muito com a vida do Fernando, porque o Fernando é muito positivo, é impressionante, né? Então, eu descobri que eu tinha isso, eu não sabia. Então, isso eu vim moldando tem 1 ano e meio com a vinda dele, né? Então, eu sou positivo. Por quê? Porque eu dou sim para tudo. Eu já passei demanda para alguns funcionários e o cara disse, não, porque eu tô atarefado, porque eu tenho alguma coisa mais tarde. E eu dei a mesma demanda para um cara e ele disse, não, eu faço. Tô cheio de coisa aqui, mas deixa eu fazer aqui e tal. Então você tem que, como eu vou dizer, você tem que ser positivo, dizer que vai dar certo, né? Um dos outros pilares que para mim é importantíssimo, cara, é a humildade. É a humildade. Humildade, é verdade. É a humildade de saber que você não sabe de tudo. É a humildade de saber que você tem que aprender a vida toda. Você está batalhando para aprender. Você aprende principalmente com os erros, né? Com os seus erros e, se você for um pouco mais esperto, com os erros dos outros. Então, a humildade de saber que você não sabe de tudo, a humildade de respeitar as pessoas, tanto no seu lado pessoal como no seu lado profissional, cara, isso vai te dar uma vantagem muito grande. Porque, por mais que isso seja, como é que eu posso dizer, eu acho que são pilares importantes, cara, nem todo mundo tem. Então, se você for olhar grandes pessoas que tiveram sucesso, ele tem esses dois pilares. O cara é extremamente positivo, porque ele pega a demanda, ele bota debaixo do braço, ele trabalha no domingo, ele deixa ir pra festa, ele trabalha e ele tem humildade. Entendeu? Então, para mim, eu acredito que se você consegue trabalhar esses dois pontos na sua vida, você consegue tudo. Você consegue tudo, né? E a parte espiritual? Cara, eu sou um... da igreja, eu sou um cara leituras mais de Bíblia, a relação com Deus, assim, você... na verdade, eu acredito muito em energia, né? Eu acredito muito em energia, eu acredito muito em que você deve andar com pessoas positivas, pessoas que agregam na sua vida, pessoas que estão sorrindo, pessoas que estão de bem com a vida. Porque se você entra numa turma de amigos que só tem gente
fofocando, falando do outro, cara, isso dá um down gigantesco, entendeu? Então... Vendo eu mais acho- defeitos do que qualidades, né? exatamente. Então, eu acredito muito na energia das pessoas, né? Eu acredito muito Concordo. na energia. Isso, eu acho que isso é o que, como é que eu posso dizer? Se você faz esses filtros, eu fiz muito filtro desses. Os meus amigos são pessoas que estão comigo porque eu escolhi a dedo. Tá entendendo? Dizem que tem. Estava lendo no livro que ele diz que você é resultado dos 5 melhores amigos seus. Isso é a maior verdade que existe. Na verdade, Eu você também. é a média dos... A média. Não é dos O amigos, é resultado com da as média. 5 pessoas que você mais convive. Você é a média. Isso é fato. Se você tá num grupo de amigos e 4 pessoas começam a ler e falar sobre esse tema, tu vai ficar isolado, pô. Tu, querendo ou não, tu vai começar a debater sobre. Tá entendendo? Então, é necessário filtrar. É muito doloroso, porque você às vezes tem um amigo de infância e tal, mas que o cara só quer saber de farra, só quer saber disso, daquilo. Então, Nada com ovo, não. você às vezes fica assim, pô, vou me afastar do cara, apesar de enxergar isso. Mas, cara, tem que ser feito. Tem que ser Verdade, feito. é uma... Entendeu? Existe muita coisa clichê que é a verdade, né? E as pessoas não entendem. Então, essa dos 5, cara, é um fato. Você fez me lembrar da infância, que realmente você tem os amigos, você gosta dele, nutre uma amizade, um carinho, mas infelizmente eles não querem seguir o mesmo caminho que você, de empreender. As pessoas, elas começam a evoluir bastante quando elas começam a trabalhar. Porque no trabalho você não tá com seus, como é que eu posso dizer, os seus amigos de rolê, isso e agora, né? Então você tá com um pessoal que tem outra vivência, um pessoal que estuda, um pessoal que isso e aquilo. Óbvio, existem cenários e cenários, né? Mas em sua boa parte é isso que acontece, né? Você se sente um homem privilegiado Demais. pela família, Primeiro por pela cidade onde você nascer mora? onde eu nasci, né? Que é no interior. Eu viajei muito o Brasil, pelo menos assim, indo em feiras, indo em outros estados. A gente tem operações, tendo contato, em trabalhar eventualmente numa capital. Cara, eu aprendi, graças a Deus, muito cedo em procurar e saber o que é uma qualidade de vida, né? Então, eu essa semana estou caminhando, acordo 5h20 da manhã, te mostrei os vídeos, né? Então, pô, vou aqui no açude, cara, pô, ver o nascer do sol, então caminho, quando eu volto, eu leio um livro, e aí lá em casa tem um pé de mangueira muito grande, cara, de manhã eu acordo com o som dos passarinhos, é muito bom, pô, muito bom, dá uma paz muito grande. Eu fiz isso lá em Fortaleza, porque eu acordei para... minha namorada é de lá, meu irmão mais novo estuda lá e, eventualmente, fim de semana eu tô lá. E segunda-feira eu tenho que estar aqui, então eu tenho que acordar às 5h30 para pegar a estrada para vir. Aí, na 5h30 eu acordo, meu irmão, é buzina e confusão. Aquele barulho, né? Aquela coisa toda. E outra coisa, você tá lá, a gente tem escritório lá em Fortaleza e é deslocamento, demora muito, você não almoça em casa, né? E eu aprendi com o Fernando o que é a qualidade de vida. Por quê? Porque aprendendo, como é que eu posso dizer, o erro dos outros, não é que ele tenha errado, mas escutando um pouco, né? Ele sempre trabalhou em capital, então ele, por muito tempo, não almoçou em casa. E para mim isso é natural, porque, pô, aqui no interior é 2 horas de almoço, entendeu? Então, quando ele me falou, eu comecei a dar mais valor. Então, pô, a gente chega, você almoça em casa com seus pais, com sua avó. Tem gente que está em São Paulo trabalhando, que acorda 5 horas da manhã, pega o busão, vai trampar lá na indústria. Vai pegar um trem, faz 2 horas, baldeação. 3 horas. Então, cara, eu sou muito grato e aonde eu estou inserido, na cidade, né? Pelas pessoas, pela própria cidade, eu gosto muito da minha cidade. Agradeço muito pela minha família, né? Eu sempre aprendi desde novo que, cara, em uma doença, pô, é a tua família que vai estar lá, não é teu amigo que vai te levar pra festa, entendeu? Então, você tem que pensar nisso. Tem muita gente, eu fico muito triste em saber que existem famílias que têm atrito, né? Seja qual for o assunto, seja qual for, né?
Mas, cara, tudo se conversa, tudo... Pô, tem amigo meu que ficou doente e o cara, a família não apareceu. Por quê? Porque ou algum problema. Então, isso a minha família não existe. Então, eu sou muito grato por isso, né? É porque eles não praticaram a humildade, né? É, Porque às vezes você tem, por exemplo, você exatamente. briga com... Acontece alguma treta entre você e o Vitor, o Heitor, seu irmão tal, por alguma coisa. E aí, se você não tiver humildade, você vai ficar com aquela birra a vida Cara, toda. às vezes Orgulho, é né? você, Orgulho é o às vezes é oposto. você saber que a outra pessoa é daquele jeito e você não pode bater de frente porque ela sabe que ela tem um perfil mais forte e tal. Então, se você fica... Às vezes tem que ceder, porra. Entendeu? Então, às vezes você cede para evitar um problema de não falar mais com um amigo e tal, né? Então, eu aprendi muito isso. Sou muito grato pelo trabalho, onde eu tenho, como é que eu posso dizer, o ambiente em que eu estou inserido no trabalho, né? Eu tenho um contato com grandes empresários de sucesso, grandes fornecedores, então isso me dá um outro vocabulário, né? Então, no início, isso foi muito importante para mim e é muito importante para mim até hoje. Então, eu dou muito valor a isso, né? Porque nós estamos no interior, né? E no interior, quem está assistindo sabe que é escasso de oportunidade, né? E, cara, é foda. Tem um negócio que eu aprendi muito, cara, com a pandemia. Porque a pandemia caiu no esquecimento. Mas a pandemia me ensinou muito a dar valor a pequenas coisas, entendeu? Não é porque você tem uma condição financeira que você esnoba, que você deixa de ir em um local porque agora você pode ir em outro. Cara, não existe isso, entendeu? Todo mundo é igual. O pessoal diz que caixão não tem gaveta, né? Então você não leva nada, pô. Sim, sim. Então, a gente, isso veio muito, que eu aprendi muito com a minha família, muito com meus pais, eu aplico hoje aqui, né? Tanto e utilizo a empresa como ferramenta para ajudar no âmbito social, né? Então, um exemplo, nós temos uma ação hoje, que eu gosto muito de falar disso, que é, primeiro assim, em relação ao mercado. Mercado aqui no Ceará, do nosso ramo, ele é muito intenso, né? Então você não consegue, o preço é lá embaixo, a competição ela é muito agressiva, então eu não consigo colocar uma taxa de instalação porque para instalar um cliente é caro, entendeu? Então você precisa passar pelo menos 11 meses e meio comigo para me passar a ter lucro, porque é só custo. Então eu não consigo te colocar uma taxa de instalação, colocar um ticket maior para você, como é que eu posso dizer, antecipar o meu lucro para me poder reinvestir, né? Então não, tem cliente inclusive que cancela com 30, 60 dias e tal. Vixe. E aqui especificamente o que a gente fez? Na pandemia de 2020, eu lembro que eu fui à Fortaleza com o pai e eu peguei um carro e fui dar uma volta na Beira-Mar com ele. E eu fiquei assustado porque todos os sinais da minha casa até a Beira-Mar, eu moro na Rocha Lima com Ildefonso, tem uns, sei lá, 15 quarteirões até a Beira-Mar, sei lá. E aí todos os sinais tinha pedinte, pô. Pessoas pedindo. Eu fiquei, tipo, de cara, porque eu nunca tinha visto aquilo em Fortaleza. Principalmente no Natal, né? Principalmente no Natal, entendeu? Aquelas mamães com aquelas suas crianças. Canidé, quando você vai, tem um período onde existe a motorromaria, né, que é mais comum, tem muita gente que fica na estrada, então o pessoal pedindo. Necessidade, pô, entendeu? Então, o que a gente fez? A gente começou a trocar a taxa de instalação, que ninguém pagava mesmo, por 1 quilo de alimento. Então, o que isso estimulou? A gente consegue arrecadar por mês mais de 1 tonelada e nós mesmos arcamos com a logística e distribuição desses alimentos. A gente faz vídeos e posta nas redes sociais como uma prestação de conta para quem doou, né? Então, também para estimular pessoas a também fazerem isso, né? Uma forma de gratidão, né? A gente fez uma ação em Camusim, onde a gente, especificamente no mês, a gente arrecadou quase 2 toneladas. A gente fez uma ação com a prefeitura, aí a gente chamou a Associação dos Garis, né, de lá. Então foram 150 famílias que foram. E a gente fez uma ação na cidade e os lojistas e empresários da região
entraram também na onda, né? Então, olha aí. a mulher que já dava 10% de desconto, ela passou a dar 10% de desconto em troca de 1 quilo. E ia deixar lá na minha operação, lá na minha loja, porque eu já cuidava da distribuição, né? Então, isso é legal, né, ver isso. Então, de 2020 para cá, já foram mais de 35 toneladas que a gente fez, né? Todo mês a gente entrega em operações diferentes. Todo mês é 1,5 tonelada. E que isso aí possa inspirar outros provedores também a fazer o mesmo, né? Não sei se o fazem e tal, não mas só provedor. outras empresas, né? Outras empresas, outras lojas. Por mais que você consiga recolher só 3 quilos, cara, 3 quilos, eu fui visitar em uma das entregas, a gente entrou na casa de uma mãe, de uma família, cara, casinha simples, mas não tinha, tinha telefone, todo mundo tinha, né? Porque hoje em dia é serviço essencial, o pessoal tem água e tal, e tem o telefone. Então, eu entrei lá, cara, não tinha, tipo assim, não tinha gás de cozinha, tinha uma cozinha bem simples. A gente abriu a geladeira, tinha água e feijão congelado. Só isso. Só isso, pô. E tem muita gente que tem muito menos que isso, que não tem nada. Tem gente que mora na rua, entendeu? Então, uma dessas ações que a gente faz é para isso. E para ajudar as pessoas que precisam, né? E a gente, graças a Deus, tem... Como é que eu posso dizer? A gente vê que a gente vem ajudando as pessoas vão até a nossa loja já pedir, isso já é de rotina. As pessoas veem que a gente posta, e vê às vezes o vizinho ou a pessoa mostra, vira um boato, e o cara que está precisando sabe que a gente está doando, vai lá na nossa loja e a gente entrega um alimento para ele. Então isso é uma coisa que a gente fez desde 2020. E que tem sido, digamos assim, uma coisa de muito boa energia para todos vocês, né? Para também quem recebe, né, esse alimento, isso aí que é legal. E dá uma quebrada, né, também, porque, pô, só trabalho, né? Ontem existe um cara que eu nem sabia, a gente passava... Às vezes a gente passa despercebido e vê as pessoas, mas, pô, na correria a gente não consegue ajudar, né? Mas a ideia é ajudar o máximo que puder. E aí a gente encontrou um cara entre Vajota e Cariré que, coincidentemente, ele postou lá que ele vende água e faz live, né, na internet. E ele postou lá que estava precisando de internet e que estava precisando de alguém para ajudar com doação, né, nos planos de celulares, para ele poder ter internet, porque ele gosta de fazer live. Ele fica no meio do nada... Então, as pessoas, ele interage... Como que vai pro Cariré, né? Aqui? Como que vai pro Cariré. Então, ele interage com os seguidores, né? Então, ele precisava de internet. Aí, eu descobri, pedi o pessoal para ir lá, a gente vai ajeitar uma internet para ele, a gente vai ajudar com uma estrutura para ele, tentar ajudar com um cooler novo, ajudar na estrutura, um guarda-sol. Um guarda-sol que faz muito sol, muito sol quente. E o ponto de internet, né? Então, o cara tem 180 mil seguidores. Eu nunca tinha ouvido falar, entendeu? E tá aqui do lado. Pois é, vamos passar por lá já para poder ver um pouquinho do que então, curiosamente. Pô, a gente da Telecom tá fazendo essa ajuda e até por pessoas que de outros setores, ramos que conhecerem, não só ele, né? Mas outras pessoas também se sintam convidadas a ajudar. Pois é, Igor, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Qual é a dica assim, que você daria para um filho de um empreendedor, um sucessor que tem as suas empresas aí? Como é que ele daria para ele compreender esse universo e somar com a sua família e somar com a sua família de colaboradores, né? Porque, obviamente, que se você não sucede um negócio desse aqui, como é que ia ter gás assim para tocar? É óbvio que tem outros, tem executivos hoje, né? Mas às vezes não tem a política. Então, qual é a dica que você dá, assim, a dica de ouro, por você ser filho e ter essa... Como é que o cara pode ter, para ter brilhar nos olhos do camarada? Cara, você tem que enxergar... Ou não tem dica, ou não tem dica? Na verdade, eu acho que você tem que enxergar que... Existem casos e casos, mas se exclusivamente esse negócio for o negócio que bota o pão na sua casa, o seu café da manhã, cara, você tem que ir para lá para trabalhar, óbvio. Se você não tem o sonho de ir para outro ramo e tal, né?
Pelo menos assim, eu tive essa visão de que, pô, se isso aqui eu já tenho um negócio montado, você hoje em dia criar um negócio é muito difícil e muito doloroso. Se já existiu um negócio em que meu pai criou, por que eu não vou dar continuidade? Entendeu? Então, por que se tem essa, como é que eu posso dizer? A dica é fazer uma auto-reflexão. Quantas pessoas queriam estar no teu lugar para ter a oportunidade que tu tem? Tem muita gente desempregada, entendeu? E tu tem uma oportunidade de estar empregado em um negócio em que tu consegue aprender, né? E, pô, tocar um negócio, tu tá empregado. Pô, E gerando oportunidade. negócio, gerando oportunidade, né? Então, a dica é uma auto-reflexão. Porque senão Entendeu? isso aí Porque- vem alguma outra pessoa e assume, né? Porque só muda de mão, porque né? A riqueza isso muda de mão. Isso eu fiz essa auto-reflexão, entendeu? Então, assim, cara, eu nunca fui bom nos estudos, entendeu? E, pra ser bem sincero, aos meus 17 anos, estava até comentando com o Fernando, aos meus 26 que eu tenho hoje, eu não imaginava que eu ia ter a responsabilidade que eu tenho hoje. Aos meus 17, eu não conseguia enxergar um horizonte. Mas em um momento específico, com os meus 18 anos, 19 anos, quando você fica adulto, você começa a pagar a conta. Então você começa a, pô, vou tirar dinheiro de onde? Tem um negócio aqui eu não vou ser bancado pelos meus pais. Ou eu vou trabalhar para montar alguma coisa, para arcar com as minhas viagens, as minhas festas, os meus rolês, os bens, alguma coisa. Ou eu vou entrar no negócio da família, que já é um negócio que já está rodando. Meu pai sempre me direcionou para isso, então existe uma indireta para mim assumir, né? Que ele poderia não ter me escolhido e ter colocado uma pessoa que já tinha mais responsabilidade dentro da empresa ou do mercado, né? Então eu fiz a auto-reflexão, porra, tanta gente querendo um emprego, por que eu vou tirar um exemplo? Um capital da empresa para criar outro, ou então me endividar para criar outro, se que já tem um aqui E de confiança, e né? precisando, né? Então, se tinha uma necessidade de ter, cara, eu abracei com as mãos e as pernas, entendeu? E tô aí até hoje, não me arrependo, aprendi muito aqui, né? Errei muito aqui, e é por isso que eu tô aqui onde eu tô, e, cara, e perspectiva é que eu consiga aprender muito mais ainda nos próximos anos. Pois é, essa é a dica do Igor Monte aqui, né? Um dos sucessores aqui dos 27 anos da Online Telecom, que é uma empresa que está em 4 estados, né? Enfim, tem uns ativos aí incríveis, né? E muitas coisas viraram a chave com você, né? E me diga uma coisa, qual é o livro aí que você indica? Um livro... Na verdade, livro tem tantos, né? Mas o livro hoje que você está lendo, que você daria uma dica para a galera Cara, se alertar aí, que até para mim mesmo. eu tô lendo um livro hoje que é Psicologia Financeira, né? Eu tenho muitos livros da área de negócio e tal, mas tem um livro em específico, um livro pequenininho, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Todo mundo conhece e tal. Acho que já ouvi. E aí, o que esse livro fala? Ele fala que não existe, como é que eu posso dizer, as pessoas falam muito sobre sorte, né? Mas não existe sorte. As pessoas que olham de fora e olham que tu conquistou, cara, foi sorte. As pessoas não estão por trás de ti para saber o que tu fez, então ele explica Mas você muito teve isso. sorte. Foi, porra. Eu tive uma oportunidade. Ah, sim. E aí Diferente. aproveitou. E aí eu agarrei. E né? tá A aqui, tá oportunidade segurando ela. bate na porta não é todo dia. Então eu abracei. Mas quem olha de fora diz, isso é um sortudo, viu? Não, sempre tem, mas paciência, né? Então, assim, esse livro ele fala muito sobre isso. Ele fala muito sobre sorte, que o meu irmão ele tem uma frase que é o seguinte: a sorte prevalece os corajosos. Que é o quê? Cara, quem trabalha, as pessoas dizem que é sorte, mas a sorte ela prevalece para quem está ativo, quem está fazendo. Pois entendeu? eu vou aproveitar agora, rapaz. Eu fiz essa pergunta para ti, fiz para um digital influencer que a gente entrevistou ele recentemente, que vai no podcast. Hoje, nas redes sociais, ele tá com quase 80 mil seguidores. O cara é bom. Matheus Parujo. Depois dá uma sacada nele lá. Rapaz, ele é aquele humorista inteligente, entendeu? Ele faz umas perguntas e pega um negócio no ar e tal, e viraliza, ele, entendeu? Por isso que ele tá... Mas, enfim, aí ele
Tava falando que eu falo desse negócio, porque tem várias pessoas nas redes sociais que, olha, fulano com 17 anos já tem 5 milhões, tá não sei o quê. Cara, não é recalque nem outra coisa não, mas eu não consigo acreditar naquilo lá. Se não for a história dos investimentos. Como é que você vê isso aí, esse público? Exatamente dentro do que nós estamos conversando. Cara, na verdade eu acho o seguinte, se você conseguiu 5 milhões de forma honesta, zero problema. Beleza. Entendeu? A internet, ela tá possibilitando você ter dinheiro muito fácil. Basta você estudar um pouco e enxergar, né? Digital influencer é uma delas, que se criou hoje em dia. Vídeo no YouTube é uma delas. Você hoje consegue monetizar o conteúdo que você faz. Conteúdos bons, né? Então tem mercado financeiro, que hoje está crescendo muito aqui no Brasil, né? Esse sim, eu acho que tem potencial. Esse, mas tem é que um ter perigo muito cuidado, também, é um tem que ter perigo, né? É um perigo, porque você tem que ter conteúdo, você tem que estudar para poder entrar nessa área. Vai. Tem também tem o pessoal que compra conteúdo fora e revende aqui, né? Então, eu esqueci o nome. Mas existe opções. Óbvio que você precisa de uma internet, de um computador, do mínimo para você conseguir ter acesso a essas informações, né? Mas existe, cara, existe. E existe, você consegue ter, sei lá... Pô, eu não quero que seja mal interpretado, né? Mas eu tô dizendo que é possível, né? Entendi. É possível você conseguir, como é que eu posso dizer, crescer de uma forma rápida com a internet. E honestamente, né? Sem fazer coisas... A inteligência artificial, cara, ela te ajuda muito nisso, né? Tem o chat GPT aí que ajuda muito. Tem muitas pessoas que, pô, inclusive estão até com medo de perder o emprego, mas, cara, como eu posso dizer? Antigamente, se existia como eu posso dizer? No Fordismo, as linhas de construção, era todo mundo lá, né? Fazendo manualmente. Quando veio o toyotismo, já foi uma coisa mais moderna. O Fordismo e o toyotismo, né? Dos carros, né? Muito dos carros, né? E são as linhas de produções. Então, no toyotismo, foram máquinas, né? Algo mais moderno. Então, se perdeu a necessidade de empregar pessoas ali. Mas surgiram outras. Sim. Surgiu a pessoa que opera as máquinas. Então, como é que pode dizer? A gente vai atualizando. A internet de 7 anos, de 10 anos para cá, ela gerou muitos empregos, entendeu? Claro. E deu voz a muitas pessoas. Então você tem que ter muito cuidado com o que você fala, porque essa voz traz uma responsabilidade. Né? Então as pessoas que são influência é porque elas influenciam. Né? Cara, é porque é foda. Tem muita pessoa que está seguindo porque viu que a pessoa Pô, você tem uma marca de roupa e bota para uma pessoa comprar, as pessoas seguem, são seguidores, né? Então, as pessoas têm que ter muito cuidado, porque tem muita gente que vai mais pro lado ruim, né? Não, mas é porque ele sempre falou assim, que tem tem no mais mercado. moscas do que borboletas. Esse público aí. Você, por exemplo, você busca as moscas ou as borboletas? Mas na Um exemplo, verdade, porque tem gente que tem, não sei quantos seguidores, muita gente segue lá, mas... mas na verdade... Quem são os seguidores, um você exemplo, escolhe quem você segue, né, pô? Então, é você que escolhe. O cara tá criando conteúdo para quem quer aquele conteúdo específico. Sim. Né? Então, você escolhe. Se você quer algo mais produtivo, você tá lá seguindo e tal, né? Mas se quer ver coisa engraçada, então você vai e segue. E tem que ter muito cuidado com as redes sociais, porque é uma improdutividade muito grande se você for por um lado. Ou, muito pelo contrário, você pode ir para o lado que ela pode ser, sim, muito produtiva na sua vida. Basta você saber usar. Tem que saber filtrar, né? E não é fácil. Bom, nós conversamos aqui com o Igor Monte, que é o diretor aqui da Online Telecom, que faz 27 anos. É o nosso segundo convidado aqui a participar dessa temporada do nosso Alternativa Cast, que vai até o final desse ano. Nós vamos ter muitos convidados, né? Em muitos lugares diferentes, como é o caso aqui, como foi o caso também do Dr. Diogo Honório Gomes Parente, fundador da Laboratório Clínico de Sobral, que é Laclísio, agora mudou, né? E também está sucedendo aí pela nossa doutora Tiziana, o Antônio Lopes, enfim. Eu queria perguntar para você, para a gente fechar, é óbvio que eu quero
dar uma direcionada aqui, que eu quero engajar aqui no Invajota, né? Sim. Nos seus seguidores. Qual é a melhor parte do seu dia? Assim, o dia nós temos 13 horas, segundo a Universidade de Massachusetts dos Estados Unidos, entendeu? Pesquisador, não me pergunte qual é o nome do pesquisador. E assim, qual é a melhor parte do seu dia? Ou se o seu dia tem várias partes boas, quando você acorda e até dormir? Meu dia tem várias partes boas. Eu especificamente estou tendo a experiência de estar acordando mais cedo para caminhar. Fiz isso essa semana. Eu nunca fiz isso. Especificamente essa semana eu fiz. E, cara, Vai viciar, cara. Me deu uma produtividade gigantesca. Não, é show de bola. Então, nessa semana isso foi um ponto positivo. O outro ponto positivo é quando eu tô aqui trabalhando e eu vejo acontecer os resultados, né? Porque às vezes você planeja, depois você executa e quando vem o resultado e você vê que é positivo, cara... Aí dá uma motivação, dá uma né? motivação tremenda. Funciona, né? Funciona. Mas também quando dá errado, você tem a motivação de tentar novamente para poder dar certo. Né? Pois é. Igor, mas sabe por que eu defendo e aplaudo a iniciativa? Porque há 10 desde 2008, não, uns 15 anos, eu acordo muito cedo. Mas muito cedo mesmo. 4h30, 4 horas. Gosto de ouvir rádio. E vou sair para caminhar e para correr. Eu já fui maratonista, né? Já corri até no Chile. Então, assim, isso porque parece que você ativa alguma coisa aqui no córtex do cérebro e aí ele manda uma mensagem pro corpo todinho que ele fica ligado. Acho que é a endorfina. Entendeu? Mais intensamente, né? Mais intensamente. E sem falar do visual, né? Então isso... Aqui na Vajota. Né? Não, eu acho que não só na Vajota, mas em qualquer canto que você esteja, né? Você sair, os pássaros, né? Sim. Coisas que quem está dormindo não vai experimentar. Com certeza. Você tem outra rotina, entendeu? Outra rotina. Para mim tá fazendo muito bem, né? E, cara, eu gosto, não existe algo específico, porque eu gosto de chegar aqui, ó, ver o Fernando. Os funcionários, ver o Fernando, ver o pessoal por videoconferência, brincar, conversar, trabalhar, chegar em casa para o almoço, ver o pessoal que trabalha lá em casa, ver meus cachorros que estão lá, quando a gente chega aí começa aquela a festa, né? Ver meus pais, né, quando a gente chega de noite, né, então... Do fim de semana, de ir ver a namorada, de ver o irmão mais novo que está distante agora, né? Nessa fase de estudos que ele está estudando lá. Então, eu sou muito grato, entendeu? Muito grato. Então assim, as 13 horas são bem aproveitadas. São bem aproveitadas. Eu tento dar o meu melhor em cada tarefa que eu estou fazendo. Bom, então, Igor, nós já chegamos aqui à nossa parte final, acho que já deu quase 1 hora de bate-papo, né? Você gostou aí da interação desse nosso gostei, papo? Eu acho que espero ter contribuído aí. Assim, nós não seguimos bem o briefing aqui, não, mas deu pra gente caminhar. Eu acho que deu pra eu explorar bem o que você tem aí dentro da sua história, né? E assim, agradecer também aqui por você ter topado, né? Deixar a gente contar um pouquinho da sua história, a trajetória aqui parece aqui, que estará nas bancas, que não tem mais banca, só tem uma banca em Sobral, entendeu? Nas bancas, né? Isso parece uma digital. Digital. Não, hoje nós já temos ela disponível, inclusive eu já mandei o link para você. Eu vi. Já estou mandando em alguns grupos. E assim, gente, a revista, se você quiser ela digital, você vai entrar lá no nosso Instagram e solicitar, né, Rian? Aí a gente manda o link. Assim, eu acho muito interessante, porque você vai poder conhecer um pouquinho da história do Igor. Tem também aqui os festejos de Nossa Senhora de Santana em Vajota. Tem aqui os 250 anos de Sobral, que também vai ter uma capa especial, né? Que eu até te falei. Mandar um grande abraço aí para o prefeito Ido Gomes, que está se recuperando, né, de uma cirurgia que ele fez. Eu acho que ele está lá em São Paulo, acho que é no Sírio-Libanês, no Albert Einstein, no hospital lá. Deus abençoe, né? Porque realmente estamos aqui na torcida. Na torcida, na oração, né, e tal. Enfim, a revista está bem recheada, né? Tem todos os detalhes aqui bacana. Então, quer pedir a digital e aguardar que na terça-feira de manhã nós já temos ela lá no Beco do Cotovelo, em alguns pontos, né, que são distribuições direcionadas. E eu vou trazer aqui os seus exemplares para você presentear aí para quem. Então eu queria que você mandasse aí um abraço para o Gerardo, está escutando a gente lá em São Paulo. Entendeu? O Gerardinho, lembra dele aqui, que veio visitar a gente? Da Manimou. E assim, e pro pessoal de Vajota aí, pra gente acompanhar a gente. Na verdade, eu mais agradecer, né, a oportunidade de ter contado um pouco sobre
a minha trajetória e a trajetória da nossa empresa, né? Porque às vezes você inserido no interior não é todo mundo que conhece, né? Então, agradecer a oportunidade de compartilhar. Espero ter agregado um pouco, né? Com certeza. E é isso. Pois é, e assim, e convidar o pessoal para vir aqui em Vajota, né? Conhecer. Venham conhecer o pôr do sol mais bonito da região é aqui na Vajota. É o pôr do sol mais bonito, é? O pôr do sol mais bonito da região. Vento. Que venta, que tem um... Começa agora, a partir de agosto, viu, Fernando? Temporada de vento é agora. Começou em julho, vai até acho que dezembro, eu acho. Você acha, Igor, se trouxer um kitesurf aqui, dá para poder o pessoal... Rapaz, eu tô fazendo umas aulas aí, me Sério? disseram, um cara aqui mais local aqui, que conhece mais, disse que em outubro, acho Ventão? que venta. Aí, Cara, o vento será aqui se daqui para outubro, hein, Fernando? Pois se você tiver, vai vir eu, vai vir eu e o Jocely Dantas e o Marcel. Eles velejam, né? E você acredita que eu fiz isso em Sobral com caiaques, cara? Eu fiz um bicho de cano, entendeu? Botei um pano, porque você tem que molhar o bicho. E agora em agosto. Aí a gente ia para uma ponte e o vento levava. Aí você ia jogando nela, entendeu? E assim, aí eu botava uma quilhazinha e a quilha comandava o bichinho aqui. Assim, é muito bacana, sabe por quê? Porque você faz uma coisa totalmente diferente do que é nas praias, entendeu? Você usa a criatividade. E olha que as pessoas que ficam ali do lado, fica torcendo para que dê certo, para que você curta aquela adrenalina, entendeu? É bacana. Então venha visitar a Vajota e além disso a gastronomia. É ou não é? Fala aí. Eu ia falar, a gastronomia daqui é sensacional. Eu conheço outras Meu cidades. Deus, cara. Eu conheço outras cidades de 18 mil habitantes que não chegam aos pés da gastronomia daqui. Tem um restaurante ali que eu quero até falar o nome dele aqui, que tem umas arvorezinhas ali lá perto do... Taberna, Cristiano. Taberna. Eu sempre peço lá uma comida que é o peixe à Bela Monnier. Eu tenho um prato lá que tem quase meu nome, que é arroz Maria Isabel com picanha e farofa de ovos. Lá eu olho pro garçom e ele. Já sabe, né? Igor, obrigado, cara, pela atenção. Deus abençoe. É um prazer. Valeu, Vajota. Um grande abraço. Segue a gente aqui, compartilhe, se inscreva. Vocês que acompanham, segue aí o Ivo, a Online Telecom. Por favor, a gente precisa chegar aos 100 mil, eu já disse. O que falta? O que aqui falta para 100 mil? Tá faltando pouca coisa. 944. Valeu, gente. Um abraço. Até mais. Até o próximo episódio.